Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula? Nós estamos então no livro de Anatomia e Fisiologia. Hoje nós estamos na página 22, vamos estar vendo sobre os conceitos de fisiologia, células e tecido. Para iniciarmos, o que é fisiologia? A fisiologia anda junto com a anatomia humana. Então, a fisiologia ela explica os fatores físicos e químicos responsáveis pelo nosso corpo. É todo esse processo que acontece dentro do nosso corpo. Ela está dividida em várias partes, como virótica, que são os vírus, bacteriana, que são as bactérias, celular. Aí dentro da celular a gente encontra as células vegetais e as células humanas. Mas o que são as células? As células, elas são estruturas bem pequenininhas, não são visíveis a olho nu, e elas possuem estruturas específicas, porém, cada uma com a sua função. Então, as suas estruturas são iguais, só que cada uma tem uma função diferente. Isso de acordo com o local que ela está localizada. Se ela for destruída, se ela for invadida por algum micro-organismo, ela se autodestrói. Então, a célula ela é inteligente, se um micro-organismo entrar dentro dela, ela mesma vai se destruir. Nós vamos ver daqui a pouco em mais detalhes sobre as células e também na nossa aula. Mas as células ela tem uma organização dentro delas. Quais são essas estruturas que estão presentes dentro de cada célula? Então, primeiro, nós temos a parte externa da célula, que a gente chama de membrana plasmática. É uma capinha, como se fosse uma capinha que protege a célula. E dentro, a gente tem o que a gente chama de citoplasma, que é toda a parte líquida que está dentro da célula, e as suas organelas, que são os componentes que compõem a célula, todas as suas estruturas, são as estruturas que estão presentes dentro dela. Além disso, bem no meio de cada célula, eu vou ter o que eu chamo de núcleo. Dentro do núcleo que a gente encontra o material genético, então DNA ou RNA. Isso eu encontro dentro do núcleo. E é isso que vai dar a função para cada célula. As organelas, ou seja, as estruturas que estão presentes dentro de cada célula, quais são? Então, nós temos os ribossomos. Aqui eu só vou citar, mas na nossa aula eu vou explicar cada um deles, ok? Então, nós temos os ribossomos, o retículo endoplasmático, que eu tenho o liso e o rugoso. Nós temos também o complexo de Golgi, lisossomos, as mitocôndrias, peroxissomos, os centríolos, além do núcleo que eu já falei. E os tecidos, o que são os tecidos? Um tecido é um conjunto de células, então várias células juntas na mesma função formam o tecido. E um órgão? O órgão são um grupo de tecidos da mesma função que determinam formando um órgão. Um sistema. Sistema é um grupo de órgãos juntos que executam uma determinada tarefa, por exemplo, o sistema digestório. São vários órgãos diferentes, mas todos eles juntos promovem toda a digestão do nosso organismo. Mas o que é organismo? Organismo é um conjunto de órgãos, um conjunto dos sistemas que vai formar o nosso corpo, o nosso ser vivo. Então, na página 24, nós temos esses dois desenhos, que são as células. Eu vou explicar para vocês em mais detalhes na nossa aula, mas essa daqui é uma célula animal, ou seja, essa célula está presente em você nesse momento, por todo o seu corpo. E aí eu vou explicar certinho para vocês suas estruturas, como ela funciona na nossa aula, ok? Na página 25 a gente vai começar a conhecer agora os sistemas. Vamos lá? O primeiro sistema que a gente vai estudar é o sistema ósseo. O esqueleto. Então, nosso esqueleto, ele cresce, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai aumentando de tamanho, o osso vai crescendo. Mas quantos ossos será que a gente possui? Contando com as cartilagens, nós temos 300. Mas quando a gente fica adulto, a gente já não tem mais tanta cartilagem, então aí o osso já tá mais maduro, já tá mais crescido. A gente tem 206 ossos rígidos, aqueles bem durinhos.
E qual que é a função do esqueleto? Promover a sustentação, ou seja, sustentar o nosso corpo, nos manter de pé, além da proteção dos órgãos vitais. Lembra que eu comentei para vocês na nossa última aula o que são os órgãos vitais? Então, o esqueleto também tem essa função. Entre um osso e outro, existe o que a gente chama de articulação. Então, a articulação, ela promove o movimento, a conexão entre os ossos. Então, nós temos várias articulações. E a articulação, ela é coberta pela cartilagem e revestido por uma membrana. Então, o movimento depende da forma do osso, do tipo de articulação que nós temos. Então, na página 26, a gente vai ver que existe vários tipos de articulação. Nós temos a articulação monoaxial, a articulação biaxial e a articulação triaxial. A gente vai entender o que são cada uma delas na nossa aula. Mas nós temos também as doenças, nem tudo são flores. A gente tem as doenças também do sistema ósseo. Quais são as doenças mais conhecidas do sistema ósseo? A gente tem a osteoartrite. O que isso faz? O desgaste da cartilagem. E aí um osso e outro vão se atritando. Eu posso desgastar o meu osso, mas tem tratamento. Eu também tenho outra doença, que é a inflamação da membrana sinovial. Isso é um tipo de artrite. Ele vai dar uma inflamação na membrana que cobre a cartilagem. E aí pode estar comprometendo a minha articulação também, porque vai inflamar, vai ficar vermelho, vai dar muita dor, vai causar até um calor no local. Mas tem tratamento também. Outra doença é a inflamação de tendões e ligamentos. Você já deve ter ouvido falar, tô com problema no ligamento, problema no tendão inflamado. Mas isso tem tratamento também. E outra doença é a gota. Já ouviram falar de gota? Gota não é uma gota que a gente pinga aqui, não. Nesse caso, a gota são formações de cristais de ácido úrico, que ele fica lá na articulação. O que acontece? Incha e dá muita dor, mas tem tratamento também. Na página 27, a gente vai ver um exercício. Vamos lá? Vocês vão ter que encontrar 5 articulações no seu próprio corpo. Isso por meio desses exemplos que a gente citou aqui. E aí você vai escrever também o movimento que essas articulações permitem. Então, olhem para si, olhem para o seu corpo e vejam, escolhe 5 articulações e escrevam aqui. E qual o movimento que essa articulação promove, certo? Então, estudem, façam o exercício e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau!